Boa noite. Meu nome é Epaminondas, seu anfitrião. E novamente vou levá-los para as profundezas da imaginação sem fim. Antes de iniciarmos, gostaria de chamar a atenção para os acontecimentos da semana no submundo. Desde o dia 14 de junho, o Dr. Aviloeb da Universidade de Harvard vem procurando restos interestelares do objeto IM-1. E, curiosamente, encontrou detritos interessantes no fundo do oceano, que podem ser de origem alienígena. Ele está a bordo do navio de expedição de nome Silver Star, e sua equipe usa um trenó magnético para capturar os detritos metálicos do fundo do Oceano Pacífico. O projeto de nome Galileu está sendo financiado pelo empresário americano Charles Roxon. E já houveram alguns progressos na busca dos detritos do primeiro objeto interestelar identificado. A equipe de Harvard acredita que o núcleo do objeto pode não ter se desintegrado durante reentrada e colisão com a Terra, o que os motiva a continuarem as buscas. Em 19 de junho, houve a primeira grande descoberta, onde conseguiram coletar pequenos fragmentos de aço misturado com titânio. Então, conseguiram bater o trenó de coleta em algum objeto sólido, e após esse evento recuperaram dois tipos de fragmentos, de cores cinza e vermelho. O cinza tinha muito mais titânio. Também foi explicado que eles poderiam fazer engenharia reversa no objeto, para tentar estudar melhor as propriedades dos materiais resultantes. E, em 22 de junho a equipe reuniu 11 esferas, semelhantes em composição e magnéticas. Dessa forma eles pretendem criar uma espécie de mapa da densidade, para poder localizar seu verdadeiro alvo: os detritos de uma nave alienígena. Nossa realidade como a conhecemos hoje pode mudar de uma hora para outra. Está preparado? Sem mais delongas, iniciemos. O espírito amigo ajudou meu pai durante o acidente. Boa noite, Epaminondas. Não pretendo revelar minha identidade, por questões de privacidade, mas gostaria de compartilhar aqui um fato curioso que aconteceu com meu pai. Em um acidente que ele se envolveu enquanto trabalhava como motorista interestadual de uma empresa muito conhecida e antiga. Eu tinha 7 anos, sou filha única. E quando meu pai viajava, durante a noite, eu ia dormir com a minha mãe. Na madrugada em que tudo aconteceu, minha mãe sempre contava que eu me agitei muito durante o sono, e quase a derrubei da cama de casal. Me lembro como se fosse hoje. Um casal de amigos, chegando no período da manhã, enquanto minha mãe lavava o quintal, trazendo a notícia do acidente, foi desolador, pois não sabíamos se ele estava vivo ou morto, se estava bem ou não. Mas logo, disseram que meu pai estava em um hospital em São José do Rio Preto. Fiquei na casa de uma amiga da minha mãe, enquanto ela correu para o hospital para ver meu pai. Ele sempre foi muito forte, um paraibano teimoso, durão e forte como uma rocha. E logo ele voltou para casa, com alguns ferimentos para o resto da vida, mas ele estava vivo, e estava bem. Quando ele voltou para casa, foi natural os parentes e amigos virem visitá-lo para saber como tudo aconteceu. Prestigiá-lo, pois ele havia nascido de novo. E foi numa dessas visitas que escutei a história que jamais eu esqueceria em minha vida. Escondida, na escada, me esgueirando para escutar a conversa ouvida à boca do meu pai, um fato que ocorreu com ele no momento do acidente. Ele contava que estava indo para São José do Rio Preto, e faltava pouco para chegar. E naquela noite, a neblina estava muito densa, portanto ele dirigia devagar e com cautela. Isso lhe possibilitou avistar com antecedência um pequeno caminhão acidentado, atravessado no meio da estrada, fazendo com que meu pai fosse para o acostamento. Com a manobra, o para-choque traseiro encostou em um barranco e caiu, e meu pai desceu para pegar o para-choque e colocá-lo dentro do bagageiro. Assim que ele desceu do ônibus, um passageiro também desceu. Meu pai descrevia ele como um homem alto de camisa marrom e jaqueta preta, calça jeans, cabelos enrolados mullet. Então o passageiro perguntou: Ei, motorista, aconteceu alguma coisa? Não, grande, está tudo bem. O para-choque caiu,
Eu só vou colocá-lo no bagageiro, já vou subir e vamos seguir viagem. Meu pai conta que mesmo que ele dissesse isso, o cara continuou lá fora, esperando meu pai entrar. E no momento em que meu pai estava abrindo o bagageiro, outro ônibus, para desviar do mesmo caminhão atravessado na pista, fez a mesma manobra que meu pai e entrou no meio do ônibus que meu pai conduzia. Meu pai foi jogado longe e ficou desacordado alguns minutos. Mas ele sentia que tinha que levantar para ajudar as pessoas que estavam sob sua responsabilidade dentro daquele ônibus. Ele acordou com a visão um pouco turva ainda e olhou para suas pernas. Ele estava bem, então poderia ajudar. Olhando ao seu redor, viu um cenário que mais se assemelhava a uma guerra, pois tinha pedaços de ferragens e pessoas por todos os lados, pessoas pedindo ajuda, gritando por socorro. Ele começou a se desesperar, mas teve que continuar para chamar ajuda, já que ele era o único de pé naquela confusão toda. Então ele reuniu esforços para manter a calma, e começou a caminhar. E surpreendentemente, ele encontrou de pé o passageiro que havia saído junto com ele, estava vivo, são e salvo e sem um arranhão. Apenas muito assustado, mas estava bem. Puxa, que bom que está bem. Nem acredito que não foi atingido. Puxa, motorista, comigo está tudo bem, escapei por um triz, nem sei como saí vivo disso, tenho que agradecer a Deus, nasci de novo. Mas não sei o que vamos fazer, não sei por onde começar a ajudar. Olha, tem um posto policial a poucos quilômetros daqui, eu vou até lá. Eu vou te pedir o favor, para verificar se encontra mais gente viva, converse com eles, mantenha-os acordados, ajunte as pessoas que puderem andar em um ponto específico, isso já vai me ajudar bastante. E tentem sair do acostamento, por favor. Meu pai então saiu em direção ao posto policial, sentindo algumas dores da pancada, mas continuou caminhando. Decidiu então pegar em seu bolso um cigarro para fumar enquanto caminhava, e ao levar o cigarro na boca pôde ver que havia perdido 2 dedos. Ele se sentiu um pouco zonzo quando viu aquilo, mas pegou o cigarro com a outra mão e colocou a mão acidentada no bolso para não ficar vendo. Ao chegar no posto policial, ele relatou o acidente aos policiais, que visualizaram que meu pai estava acidentado também. Assim, meu pai passou para eles que haviam sobreviventes, e que um rapaz que não havia sofrido lesão alguma, estava conduzindo-os em um ponto seguro. Meu pai então passou as descrições do rapaz para os policiais, para que eles encontrassem no local do acidente. Do posto policial, meu pai seguiu para o hospital dando entrada para realizar os procedimentos médicos em seus ferimentos. Passou por cirurgias e enxertos, mas ficou bem. E em um certo dia, um dos policiais que atendeu a ocorrência do acidente do meu pai foi visitá-lo no hospital e contou a ele sobre a situação que encontrou quando chegou ao local do acidente. Olha, senhor Antônio. A situação era muito triste, tinham poucas pessoas que ainda estavam em condições de andar. E muitas pessoas estavam vivas, mas presas às ferragens. Mas infelizmente muitas pessoas perderam suas vidas. Mas o que eu quero dizer mesmo para o senhor, é que o rapaz que o senhor descreveu que estava bem e estava ajudando, foi o primeiro que encontramos quando chegamos. Ele estava jogado no asfalto a alguns metros do acidente, sem as 2 pernas, morto. Meu pai, sem acreditar, balançou a cabeça em negativa sem acreditar no que estava ouvindo. Impossível. Ele falou comigo, eu ouvi. Ele disse que me ajudaria, que estava bem. Que agradecia a Deus por ter nascido de novo. Estava assustado, mas estava bem. Tem certeza que era o mesmo rapaz, não era outro? Gostaria muito de dizer que era outra pessoa, senhor Antônio, mas infelizmente não. Era esse rapaz mesmo. Um sujeito magro, de camisa marrom, jaqueta preta, cabelos enrolados meio comprido. Ele era bem novo, seu nome era Nicolau e ele tinha 22 anos, tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia. Achei que o senhor ia querer saber mais detalhes do rapaz. Meu pai ficou atônito. Sentiu seu coração bater tão forte que pensou que fosse infartar. As lágrimas começaram a descer,
e ele sentiu uma imensa culpa por tudo o que havia ocorrido. O rapaz tinha idade para ser seu filho. Era filho de alguém. De uma mãe e um pai orgulhosos por ter um filho que seria engenheiro. De certo, ele nem sabia que havia morrido. De certo, ele realmente estava disposto a ajudar, mesmo após a sua morte. Meu pai levou essa experiência para o resto de sua vida, e infelizmente a culpa por todas as mortes que haviam ocorrido também foram para seu túmulo. Ele morreu com 70 anos, após o acidente teve que fazer uma cirurgia no coração, depois teve derrame e aos poucos foi definhando, até que um dia, ele morreu sentado na poltrona de casa. Ele apenas esperou para ir. O fim de todos nós é esse. Uns se vão mais rápido. Mas outros ainda precisam ficar para viver um pouco mais. As experiências num corpo humano, nessa vida terrena. Agradeço a oportunidade de poder contar essa história que meu pai viveu, e que marcou nossas vidas. Se você também tem uma história e gostaria de compartilhar conosco, envie para contos@contosdameianoite.com.br. Acesse nosso blog www.contosdameianoite.com.br. Se inscreva em nosso canal Contos da Meia-Noite _0 hora. Agradecemos a atenção dispensada e aguardamos vocês no próximo episódio de Contos da Meia-Noite.